No nosso primeiro Gravado na História, nós começaremos a contar a história de Zumbi. Teremos muitas outras histórias a serem contadas aqui no nosso canal, porque aqui tinha que ser preto. Então vamos conhecer um pouquinho da história de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares é um dos grandes nomes da história do Brasil. Ele foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais longevo quilombo da história do nosso país. Zumbi assumiu a liderança do quilombo em 1678 e resistiu durante quase 20 anos contra as investidas dos portugueses. Ele é atualmente um dos grandes símbolos da luta dos negros e dos africanos contra a escravidão no Brasil. Sua memória também é utilizada nos dias de hoje como símbolo da luta dos negros contra o racismo presente na sociedade brasileira. É impossível dissociar a vida de Zumbi do Quilombo dos Palmares. Afinal, ele foi um dos líderes desse quilombo e morreu na sua defesa. O Quilombo dos Palmares surgiu no final do século XVI e recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras que existia no local em que se desenvolveu, que foi na Serra da Barriga. Palmares era uma junção de mocambos, pequenas aldeias que os escravos fugidos formavam. Eram cerca de 18 mocambos que se espalhavam pelo território que hoje corresponde a Alagoas e Pernambuco. O principal mocambo chamava-se Cerca Real do Macaco, ou apenas Mocambo do Macaco, e chegou a reunir até 6.000 pessoas. O conjunto de mocambos que formou Palmares contou com até 20.000 habitantes. Acredita-se que Palmares tenha se formado, a princípio, por algumas dezenas de escravos fugidos dos engenhos instalados em Pernambuco. Com o tempo, foram desenvolvendo-se e convencendo outros escravos a fugirem e se instalarem lá. Ao longo de sua existência, Palmares resistiu às expedições enviadas por holandeses e também por portugueses. Em 1675, o quilombo é atacado por soldados portugueses. Zumbi ajuda na defesa e se destaca como um grande guerreiro. Após uma batalha sangrenta, os soldados portugueses são obrigados a se retirar para a cidade de Recife. 3 anos após, o governador da província de Pernambuco aproxima-se do líder Gangazumba para tentar um acordo, o que produziu um desentendimento entre Zumbi e Gangazumba. Isto aconteceu porque Gangazumba havia recebido uma oferta de paz das autoridades portuguesas. Nessa oferta, Gangazumba aceitava mudar-se para uma aldeia estipulada pelos portugueses e os negros nascidos em Palmares continuariam livres, mas os fugidos seriam reencaminhados à escravidão. Ou seja, os negros fugidos que chegassem aos quilombos, eles deveriam ser devolvidos ao governo para voltarem a ser escravos. Qual foi a consequência disso? Zumbi coloca-se contra o acordo, pois não admitia a liberdade dos quilombolas, enquanto os negros da fazenda continuavam aprisionados, ou seja, continuavam escravizados. O aceite de Gangazumba dividiu Palmares e parte dos quilombolas voltaram-se contra ele, incluindo o próprio Zumbi. Em 1680, com 25 anos de idade, Zumbi tornou-se líder do Quilombo dos Palmares, comandando a resistência contra as tropas do governo. Zumbi também entrou em conflito com o irmão de Gangazumba, chamado Gangazona, mas acabou prevalecendo.
Gangazumba acabou morto, não se sabe se foi pelos portugueses ou pelos próprios quilombolas. Depois que uma expedição de Domingos Jorge Velho destruiu o Mocambo do Macaco, Zumbi e outros sobreviventes fugiram e se esconderam nas matas da Serra dos Irmãos. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, depois que um de seus companheiros, chamado Antônio Soares, revelou, sob tortura, o local de esconderijo de Zumbi. Um bandeirante chamado André Furtado de Mendonça organizou uma emboscada que localizou Zumbi. Após ser morto, sua cabeça foi decepada e exposta em Recife. Zumbi é um símbolo de resistência e luta pela liberdade.